Graça e paz. Vamos dando continuidade, estamos na página 36 da apostila de número 1. Mais uma vez lembrando, essa apostila você pode adquirir na secretaria da igreja. Estou na coluna B, estamos trabalhando agora com o tema Eu sou um membro do corpo de Cristo. Então anote no seu caderno essa frase, Eu sou um membro do corpo de Cristo. E eu quero que você anote também os textos, enquanto eu vou lendo e vou abrindo os textos, e lendo e comentando, você vai anotando no seu caderno. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Aqui diz assim, vamos repetir comigo? E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminência. Muito bem, nós estamos vendo aqui então o texto de Colossenses 1,18. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Agora anote Efésios 1, 22 e 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem? Jesus Cristo. A igreja é o que? A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a igreja é o corpo de Cristo. Agora vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Escreva logo abaixo do versículo 16 a seguinte frase: Precisamos estar ligados e ajustados como membros do mesmo corpo, que é a igreja. Vamos agora avançando. Escreva 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser,
porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não diz, o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, mão. E nem ainda a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós, pés. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós somos menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais que excelente. Esses versículos que acabamos de ler nos trazem à memória, a lembrança de que eu e você somos membros do corpo de Cristo. Não temos direito de dizer: eu não pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu preciso do corpo de Cristo. E preciso entender de forma amorosa que o corpo de Cristo também precisa de mim. E eu preciso entender com humildade que eu também preciso do corpo. Nós precisamos entender que o corpo de Cristo é a junção de todos nós. Não é a vontade de Deus que vivamos isolados uns dos outros. Deus nos chamou para estarmos unidos, edificando-nos mutuamente, cada um de nós cumprindo a nossa missão, a nossa função. Como eu posso dizer: eu cumpro minha função de ouvido e eu não me preocupo com os demais? Não, o corpo todo precisa do meu ministério, do meu dom, que é o de ouvir. Na verdade, se sou ouvido, esse é meu ministério, a minha missão. E o corpo precisa de mim, assim como eu também preciso do corpo em outras funções. Não é a vontade de Deus que a gente viva isolado. Não é a vontade de Deus que a gente viva separado. Não adianta você estar na sua casa, lendo livros tremendos, lendo a palavra de Deus lá na sua casa, isolado. Se você ler a palavra de Deus, você vai compreender que o teu lugar não é ficar isolado na tua casa, que você precisa estar firmado a uma igreja, ao corpo de Cristo. Muitas pessoas procuram a igreja, mas procuram a igreja apenas para receber. Não, nós devemos procurar a igreja para edificar a igreja, por compreender que nós precisamos da igreja, assim como a igreja precisa de nós. Então precisamos nos humilhar e com amor nos reunir. Precisamos ter compromisso com a igreja. Nós não podemos ficar passeando de igreja em igreja. Não adianta ficarmos querendo procurar uma igreja boa para nós.
Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer com que a congregação onde você está se torne uma bela congregação, para a glória do Senhor. Não é momento para nós ficarmos procurando a melhor igreja para estarmos lá, porque se assim for, então é melhor que a gente nem vá. O ideal é a gente estar num lugar compromissado com aquela igreja. É para ali que Deus te colocou. É aquele lugar que você está, então faça a diferença. Seja bênção. Quando você for para um culto, não vá só para receber, vá para abençoar, porque quando você estiver abençoando, você vai estar sendo abençoado. À medida que você estiver dando, você vai estar recebendo. Ore ao Senhor e diga: Senhor, usa a minha vida. Nem que seja para você ficar calado e intercedendo pelas outras pessoas. Nem que seja para você ir para dar um abraço gostoso e uma palavra abençoada para o teu irmão. Mesmo que você não participe de outras atividades que são visíveis, mas esteja orando, fazendo parte, vá fazer diferença. Peça ao Senhor: Deus, eu quero ir hoje, mais uma vez, a me reunir com o teu corpo, com a minha igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Eu quero que tu me uses para abençoar essa igreja. Essa é a vontade de Deus. Pule 2 linhas e escreva: eu sou um ministro, eu sou um servo de Cristo. Nesses versículos que vamos ler logo abaixo, anote 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 e Marcos, capítulo 10, versículo 42 ao 45. Nesses 2 versículos, nós vamos aprender, nós vamos ver, você vai entender que nós precisamos ser ministros. Todos nós fomos chamados para estarmos em um ministério. Você não pode estar participando de uma igreja sem estar envolvido no ministério. Ministério significa é o local onde você está inserido, funcionando como servo. Por isso a palavra servo, porque o ministério é para servir. E para sermos membros de uma igreja, da igreja, do corpo de Cristo, precisamos entender que fomos chamados para sermos servos, para servir. Então, ser ministro não é ser o manda-chuva. Ser ministro não é ser o líder de um ministério. Ser ministro é ser servo, como Cristo foi servo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Compreende? Por que você precisa estar na igreja e o que você precisa estar fazendo? É sendo servo, servindo. Porque você recebeu a palavra de Deus, porque outras pessoas decidiram também serem servas do Senhor Jesus, edificando a tua vida, falando do amor de Jesus para você. Quantas vezes você vai na igreja e vê as coisas sendo realizadas lá? São pessoas que estão sacrificando o tempo delas. Ou você acha que só o teu tempo é mais importante, que o tempo das outras pessoas não é tão importante quanto o teu? Não. O tempo delas também é muito importante. Ou você acha que elas estão desocupadas e só você que está muito ocupado? Não. Elas também estão muito ocupadas, mas ou você acha que elas estão ganhando para fazer isso para você? Não. Elas estão fazendo isso por amor. Elas são ocupadas, mas elas sacrificam esse tempo por amor. Elas muitas vezes estão cansadas, mas elas fazem isso por amor. Por amor a você, por amor a Jesus, porque elas compreendem que foi para isso que elas foram chamadas. Nós somos ministros de Jesus, para ministrar a vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. À medida que você for crescendo nessa caminhada cristã, você vai aprender esses 2 conceitos. Jesus foi servo. Jesus disse: se alguém quer liderar alguém, aprenda primeiro a servir. Aprenda primeiro a lavar os pés. Não foi assim que Jesus fez? Então você é chamado para ministrar.
não só para receber. Não chegue na igreja criticando que aquele ministério ali está com defeito aqui, está com defeito ali, com defeito lá, que não foi feito isso, que não foi feito aquilo. É momento de você parar e perguntar, olhar para dentro de você: posso eu fazer diferença? Eu poderia fazer melhor? Será que aqueles irmãos não estão assoberbados, fazendo tantas coisas que não podem fazer com a qualidade melhor, porque exatamente está faltando pessoas para ajudarem naquela área? E se você é tão talentoso, se você tem tanta capacidade, será que não é ali o teu lugar de abençoar e fazer diferença? Deus tem nos chamados para o ministério, para fazermos diferença, não é? Vamos ler Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 ao 45, diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, ou seja, os primeiros, aqueles que estão em lugar de proeminência, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não deverá ser assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo, serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também veio para ser servido. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O que acabamos de ler nesses dois textos é que nós somos chamados para sermos ministros, para sermos servos, para abençoarmos as pessoas. Estar ocupando um lugar de liderança na igreja significa estar ocupando um lugar de servo. Não é como no mundo, que o líder lá fora, ele manda, ele é senhor, ele é patrão, ele é chefe. Na igreja não funciona assim. No reino de Deus não funciona assim. Jesus nos ensina a sermos servos. Quer você deseja estar num lugar de proeminência para ser bênção na vida dos outros? Compreenda que não vai ser como lá fora, como chefe. Vai ser como servo, assim como Jesus Cristo nos ensinou. O outro texto, pula 2 linhas e escreva: Eu sou um templo de Deus. Eu sou um templo de Deus. Escreva 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Também 1 Coríntios 6, versículo 19. E também 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Nesses textos que vamos ler agora, vamos aprender que o templo de Deus não é aquele prédio de tijolo, de concreto, cheio de salas. Não. O templo de Deus não é mais ali que Deus habita. Deus habita dentro do nosso coração. Deus habita dentro da minha e da sua vida. Deus habita no coração daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então vamos abrir 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos também ler 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa última parte aqui é muito interessante. Não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo, que Deus habita em vocês e que vocês não pertencem mais a vocês? Vocês não são mais de vocês, vocês não são de vocês mesmos. Como é que muitas vezes a gente fica tentando
determinar os rumos da nossa vida, né? Não nos pertencemos mais, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Agora vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Repita comigo: somos pedras vivas. Escreva no seu caderno logo abaixo desse versículo: nós, cristãos, somos pedras vivas, edificando o templo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Por quê? Porque são pedras vivas que juntas, construídas juntas, elas formam o corpo de Cristo. Perceba a importância de estarmos juntos e não isolados, porque é estando juntos, não é? Aliançados uns com o outro, juntados um com o outro, que nós nos tornamos templo do Espírito. Um tijolo sozinho, ele não é uma parede, mas um tijolo junto com outros tijolos, eles formam juntos uma parede, uma casa, na verdade, um templo. Nesse caso, nós, como pedras vivas juntas, formamos o templo onde que Deus habita. Deus mora em nós, mas Deus também deseja morar em nós juntos como corpo. Não é compreensível para Deus vivermos de forma isolados. Se temos Deus no nosso coração, compreenderemos essa palavra da importância de estarmos juntos. E muitas vezes estar juntos como pedras vivas, colados um no outro, significa suportar em amor o meu irmão. E ele também, da mesma forma que ele também me suporta, eu o suporto. E juntos, né, unidos em amor, nos tornamos templo do Espírito e glorificamos o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Estaremos terminando esse vídeo. No próximo vídeo estaremos trabalhando com o tema Eu sou Rei e Sacerdote. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá.